Olá galera, tô aqui agora para mais uma resenha dos livros da Bíblia e o livro da vez hoje é Jeremias. Jeremias é o segundo livro do conjunto de profetas maiores, né, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Aqui no canal nós estamos trazendo um resumo de um livro da Bíblia toda quarta-feira. Eu andei furando aí umas quartas-feiras atrás, mas a partir de agora não tem mais furo, então vamos assim até Apocalipse. Espero vocês aqui toda quarta-feira. Não se esqueça de deixar aqui meu like, tá, gente? Meu comentário, que isso me ajuda muito na divulgação do vídeo, na divulgação aqui do canal, também pra me dar essa motivação de estar sempre aqui trazendo novos vídeos pra vocês. Então, começando, Jeremias é um profeta da terra de Anatote. Como vocês viram nos vídeos anteriores, né, a gente sabe que houve aí esse rompimento de Israel, né, entre os reinos do norte e os reinos do sul, no caso Judá e Benjamim, que se separaram dos outros reinos do norte, e Jeremias, ele profetizava em Jerusalém, no reino de Judá. Então Jeremias estava lá profetizando principalmente a chegada da Babilônia, a tomada de Jerusalém pela Babilônia, que a gente sabe que foi um grande império da época, né, o Império Babilônico. Jeremias profetizou entre os anos aí de 627 a.C. a 580 a.C. e um período de aproximadamente aí 40 anos. Ele era de uma família de sacerdotes. Pouco se sabe da família em geral dele, mas se sabe que ele era filho de Ilquias e que ele era da terra de Anatote. Logo no começo do livro, ainda no capítulo 1, tem o chamado de Deus a Jeremias, com um versículo muito conhecido, né, que a gente gosta muito, inclusive, que eu vou ler aqui para vocês agora, que é Jeremias 1:5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Logo depois desse chamado, né, dessa conversa aí de Jeremias com Deus, Jeremias, ele começa a falar assim: ai, mas Senhor, eu sou muito jovem, eu ainda sou uma criança. E aí Deus tranquiliza Jeremias falando: Jeremias, eu que te chamei, você não precisa ter medo de ninguém, eu que vou te falar o que você precisa falar, eu que vou te dar a palavra. Isso acontece ainda no capítulo 1. Eu vou ler aqui os versículos na nova tradução da linguagem de hoje, na NTLH, versículos 7 até o 10 de Jeremias 1, que diz assim: Não digas que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: Veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Então, nesse momento, Deus chama Jeremias e Jeremias começa a retrucar ali, dizendo que ele é muito jovem, muito novo. E aí Deus vai dar essa palavra para Jeremias e logo em seguida Deus também dá uma visão, mostra para Jeremias um galho de amendoeira. E aí Deus pergunta: o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias fala: um galho de amendoeira. E aí Deus fala: da mesma forma eu estou vigiando para o cumprimento da palavra que eu estou te dando. Logo no começo, quando eu li essa parte, né, esse versículo, eu fiquei um pouco confusa, porque eu não vi muita relação do galho de amendoeira com a situação de Deus estar ali vigiando, né, velando para que a palavra dele se cumpra. Mas aí eu fui estudar um pouquinho mais a fundo e eu descobri que é uma situação de um jogo de palavras do hebraico, né? Então, na língua original, enquanto o galho de amendoeira, né, seria o shekid, no caso, o fato de Deus estar vigiando já usaria a palavra shoked. Então, foi ali um jogo de palavras que Deus usou com Jeremias para dizer que daquela forma ele estaria com ele, estaria dando a palavra por ele e estaria velando para o cumprimento da sua palavra, por tudo que falar pela boca de Jeremias. Logo depois também veio a Jeremias uma outra visão, que foi de uma panela de fluido, né, de líquido fervendo, que vinha do norte e tomava ali toda a região. E era justamente ali a essência da palavra de Jeremias, né, da profecia que Jeremias traria, que era justamente a chegada do reino da Babilônia, né, que viria do norte
para tomar ali, para dar lamber, sair arrastando ali todas as outras nações, né, que se levantassem, a constituição ali no caso do Império Babilônico. E o capítulo 1 encerra com Deus falando para Jeremias o seguinte: olha, Jeremias, todo mundo vai ficar contra você. Todas as autoridades, todos os reis, todo mundo vai ficar contra você. Por conta da palavra que você está passando, que é a minha palavra. Mas aí, ao mesmo tempo, Deus fala para ele assim: mas não se preocupe. Eu estarei com você, eu farei com você farei de você uma cidade murada, como um poste de ferro, como um muro de bronze. E aí Deus fala que ele vai estar ao lado dele o tempo todo para protegê-lo e que eles não vão derrotar Jeremias. O capítulo 2 é um capítulo de denúncias. Jeremias o tempo inteiro denuncia o fato do povo ter largado Deus, está ali aliançado ao pecado e não está buscando, né, o Deus que fez grandes maravilhas no meio deles, que tirou eles da terra do Egito. Então é aquele momento em que Deus relembra as coisas grandiosas que fez e diz que o povo o abandonou. Então Deus diz que aquele povo, faz uma comparação, que o povo largou a fonte de água fresca, abandonou a fonte de água fresca para buscar cisternas rachadas, cuja água derrama e vai embora. Inclusive, Deus também denuncia o fato do povo estar se aliançando, estar confiando nas alianças com os assírios, com o pessoal do norte, com os egípcios, ao invés de se voltarem, né, para o Senhor Deus. No capítulo 3, Deus chama o povo ao arrependimento e inclusive começa a profetizar que o povo vai se unir. O povo de Israel, que se separou, né, Judá e Benjamim dos reinos do norte, que eles vão se unir e louvar e engrandecer ao Senhor juntos. E Deus chama ao arrependimento principalmente pelo fato do povo de Israel naquele momento estar praticando adoração a ídolos. Então Deus condena a adoração aos ídolos. O povo de Israel, eles estavam profanando inclusive o templo do Senhor Deus, acendendo incenso a outros deuses ali mesmo no templo, né? No templo de Salomão. Então Deus o tempo todo condena a adoração a ídolos e chama o povo para se voltar, para se arrepender e se voltar a ele. E o tempo inteiro da mensagem de Jeremias, ele está ali denunciando o pecado do povo e chamando o povo ao arrependimento. O Senhor vai destruir, o Senhor vai trazer a Babilônia e tudo, mas se vocês se arrependerem. Mas o povo, sinceramente, praticamente o tempo todo nem ligou. Deixou Jeremias falando ali que Deus viria contra eles e deixou do jeito que estava. Até que realmente houve, né, mais pra frente, vai chegar aqui ainda no livro, a tomada de Jerusalém, o cerco de Jerusalém, e então o Império Babilônico é estabelecido. No capítulo 4, versículo 5, Deus já manda o povo, né, no caso de Jeremias, já anuncia o povo para começar a tocar as trombetas, as cornetas, para anunciar a vinda do povo da Babilônia, para tomar ali o ambiente. E Jeremias já começa ali a sofrer, a chorar por antecipação. Ai, que dor! Na verdade, Jeremias já é considerado profeta chorão, né? Então aí ele já estava chorando e lamentando por algo que ele sabia que viria a acontecer, né? Porque Deus estava revelando para ele, porém naquele momento ainda não estava acontecendo. No capítulo 5, continua a denúncia do pecado. Deus chama aquele povo de povo rebelde, de povo teimoso, porque ele está falando com o povo e o povo simplesmente não está ouvindo a voz dele. Inclusive também é denunciado o fato do povo, né, das autoridades do povo, negligenciarem os direitos dos pobres, os direitos das viúvas, e inclusive a dominância dos profetas da época e dos sacerdotes. A dominância que eles acabavam exercendo no meio do povo em relação a isso, né? A desonestidade, enfim. E aí Deus continua falando da tomada do povo, né, pelo povo da Babilônia, e aí nesse momento ele compara que os inimigos, né, a visão de Jeremias, são os inimigos chegando como grandes nuvens, o cavalo com as velocidades como águias, chegando para derrotar e acabar com Jerusalém. No capítulo 8 há um diálogo ali de Deus com Jeremias, com o povo, no caso Jeremias tentando interceder pelo povo e falando para o povo que Deus estava condenando caso eles não se voltassem para eles, e aí tem todo esse diálogo e é finalizado ali no capítulo 10 com um versículo de adoração, quando Jeremias ora e adora ao Senhor com esse versículo que eu também acho lindo, que é capítulo 10, versículos 6 e 7, que diz assim: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor,
Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temerá, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. E Jeremias o tempo todo fala ali sobre a aliança. Lembra Deus da aliança e lembra o povo da aliança que Deus fez com eles e que eles fizeram com o povo, e coloca diante deles que eles têm bênção ou castigo. Eles terão bênção se eles resolverem ouvir a voz do Senhor e praticar o que Ele está dizendo, e castigo se eles voltarem os olhos para Deus e simplesmente não se importarem com a voz de Deus. No capítulo 11, os inimigos de Jeremias, que não aguentavam mais ouvir Jeremias falando sobre a nação, que todo mundo vai morrer, que a Babilônia vai chegar e todo mundo simplesmente tudo vai se acabar. E aí eles resolvem matar Jeremias, eles começam a fazer um plano para matar Jeremias. E Jeremias fica sabendo, e aí é o momento que ele ora, e ele fala com Deus, lembra Deus, né, que ele só tá passando por aquela situação porque Deus colocou ele, né, na posição de profeta, e pede a Deus que o vingue. E aí Deus diz para ele não se preocupar, que aqueles homens que estão tramando a morte dele vão morrer na guerra. E isso acontece. No capítulo 13 acontece um dos primeiros atos proféticos do livro de Jeremias. Vocês vão ver que isso acontece várias vezes, né? Vários atos proféticos no decorrer do livro. E no capítulo 13 tem o primeiro, quando Deus manda que Jeremias compre um calção de baixo, como se fosse hoje, né, equivalente à cueca, né, dos homens. Então Deus manda que Jeremias compre um calção e que não lave, simplesmente use. E depois Deus manda que Jeremias vá lá perto do rio Eufrates, tire o calção e coloque numa rocha, e perto de uma rocha, e deixe lá. E depois de um tempo, Deus manda que Jeremias volte lá e pegue aquele calção, e aí Jeremias pega e vê que está totalmente estragado já, né? Depois de tanto tempo ali no meio da rocha, perto do rio, então acabou se estragando. E aí Deus fala que dessa forma ele vai ferir o orgulho das pessoas de Judá, das autoridades dos reis de Judá. E aí Deus diz que assim como a representação da intimidade, né, do calção com o homem, assim era o relacionamento que Deus tinha para ele, né? Era um relacionamento de intimidade para o povo, na verdade, para todo o povo de Israel. E assim como aquele calção apodreceu, da mesma forma aconteceria com o orgulho de Judá e Jerusalém. E ainda no capítulo 13, no versículo 12, Deus dá também uma outra forma, né, de falar para Jeremias a mesma mensagem, quando ele fala para Jeremias que a jarra de vinho deve estar totalmente cheia de vinho, e que Deus diz que vai encher então todo o povo de vinho, até ficar bêbados, né? E aí depois Deus vai quebrar, como se joga uma jarra contra a outra, serão totalmente destruídos. No capítulo 14, Jeremias começa a profetizar sobre a grande seca. Ele fala que vai haver uma grande seca, vai falar que as pessoas vão morrer de fome, vão morrer na guerra, mas aí tem outros profetas, sacerdotes da época que se levantam e dizem que não vai ter nada de guerra, que não vai ter nada de fome, não tem nada de seca, é tudo história de Jeremias. E aí Jeremias questiona a Deus sobre isso, e Deus fala que eles mesmos, esses profetas mesmo, vão morrer de fome na guerra. No capítulo 15 de Jeremias de novo, né, o profeta chorão aí, chorando suas lamentações, e aí ele começa a reclamar: por que que minha mãe me colocou no mundo? Por que que o Senhor me deu essa missão? Porque todo mundo me odeia, porque eu nem emprestei dinheiro, nem peguei emprestado, e mesmo assim todo mundo me odeia, justamente por conta da palavra que ele passava para as pessoas, que Deus falava para ele uma palavra muito dura. Então todo mundo odiava Jeremias, e ele reclamava que não podia também, não tinha ninguém para dividir a vida, porque fazia parte da palavra, da mensagem de Deus, a vida de Jeremias. Então Jeremias não era casado, Jeremias não teve filhos, então ao mesmo tempo ali também Jeremias está se lamentando por conta disso tudo, e pelo fato de ser odiado por todo mundo, pelo fato de levar a palavra de Deus. E aí Deus responde a Jeremias falando que o tempo todo Deus está protegendo Jeremias e que vai continuar protegendo Jeremias. E aí Deus explica para Jeremias, inclusive no capítulo 16 seguinte, sobre isso,
que a vida de Jeremias já é uma mensagem. Então a missão dele é transportar, é passar essa mensagem. E aí Deus explica para ele porque que ele, no caso, né, não tem filhos, não pode ter filhos, não tem esposa. Deus fala para ele também que ele não pode entrar em casas em que estão acontecendo festas e nem que em lugares onde tem pessoas chorando, tipo sepultamento. Então, justamente porque a vida dele expressava uma mensagem. Isso acontece também com outros personagens bíblicos, como Isaías, né, que a gente viu no último vídeo de resenha, e também como Oséias, como Ezequiel, que nós vamos ver aí nas semanas seguintes. No capítulo 17, Jeremias continua reclamando com Deus dessa vez, porque tudo que ele está falando ainda não se cumpriu. Então ele está reclamando porque ele está profetizando, está falando um monte de coisa que vai acontecer, o povo, ninguém gosta dele, né, e tudo, e ainda não aconteceu nada do que ele está falando. E aí no capítulo 18, Deus leva ele até a casa do oleiro. É um dos meus capítulos preferidos da Bíblia também. Acho que todo vídeo de resenha eu falo isso, né? Esse é um dos meus capítulos preferidos, mas tudo bem. É quando Deus conduz Jeremias até a casa do oleiro. E aí ele mostra o oleiro, né, lá esculpindo, fazendo o jarro de vaso de barro. Jarro de barro. Fazendo um jarro de barro, e aí Jeremias está lá e Deus mostra para ele ali todo aquele processo de confecção, e que quando o oleiro, né, ele acha que alguma coisa não ficou legal, ele desmonta, faz de novo, ele modela de novo, ele amassa e faz de novo, e aí tem esse comparativo em que Deus fala: assim como o oleiro faz ao barro, eu faço com vocês também. E assim nós somos, né, como vaso na mão do oleiro. Ainda no capítulo 18, no versículo 18, Jeremias também fica sabendo de uma armadilha que o pessoal preparou ali para matá-lo, e então ele ora a Deus pedindo justiça. No capítulo 19, há mais um ato profético, mais um ato simbólico que Deus manda, né, que Jeremias venha a fazer, a praticar, e Deus manda que Jeremias compre um pote de barro. E aí Jeremias compra aquele pote e vai até o vale de Ben-Edom, na frente da porta dos cacos, onde Deus diz que ali vai dar a ele uma palavra. E aí quando ele chega lá diante do povo, na frente de todo mundo, ele começa a denunciar os pecados do povo e falar o que Deus faria, mostra o pote de barro, e então ele quebra o pote de barro na frente de todo mundo e fala assim: assim diz o Senhor, como se quebra um pote e ele não pode mais ser consertado, assim eu quebrarei esse povo e essa cidade. Isso está capítulo 19, versículo 10. E aí, depois dessa situação em que ele fez isso na frente de todo mundo ali no meio da cidade, as autoridades acharam que aquilo foi uma afronta, então eles quiseram surrar e prender Jeremias. Então o sacerdote Pazur pega Jeremias, manda surrar Jeremias, prender Jeremias com ferros, né, com correntes, e Jeremias é preso, é surrado. E aí na manhã seguinte ele vai até Jeremias para soltar as correntes de Jeremias, e Jeremias diz que o nome dele foi trocado, o nome de Pazur, né? Que ao invés de Pazur seria Magor Mizabib, que significa terror para todos os lados. E aí ele profetiza para Pazur, ele diz: olha, o Senhor mesmo está dizendo que você vai ser um terror para você mesmo, para todos os seus amigos, que todos serão mortos, enfim. Ainda no capítulo 20, Jeremias continua se lamentando da missão de vida dele, que é levar a palavra de Deus e das consequências que isso traz a ele. Então, ainda no capítulo 20, os versículos 8 e 9, Jeremias diz: cada vez que eu falo, eu tenho que gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque eu anuncio a tua mensagem. Mas quando eu penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Eu estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Então Jeremias passa ali um tempo se lamentando sobre a situação de ser zombado, de ser caluniado, das pessoas não gostarem dele, justamente por ele levar a palavra dura do Senhor ao povo. No capítulo 21, o rei Zedequias fica sabendo que Nabucodonosor está vindo com o exército da Babilônia para tomar Jerusalém, e aí ele pede que Pazur, outro Pazur nesse caso, e Sofonias vão lá buscar Jeremias para pedir para Jeremias orar,
fala: Jeremias, ora aí pelo povo, quem sabe não haja um milagre e o exército de Nabucodonosor se retire. E aí Jeremias, falando a palavra de Deus, começa a falar com ele: não, o exército não vai se retirar. Na verdade, quem vai se retirar é o nosso exército que está do outro lado da muralha, porque a Babilônia vai chegar e vai tomar tudo e todo mundo vai morrer, e aquela história toda. E aí Jeremias fala para o rei Zedequias o seguinte: Zedequias, há uma chance, se entrega a Nabucodonosor, porque quem se entregar a Nabucodonosor vai viver, vai ser cativo, vai ser levado para a Babilônia como cativo, mas vai sobreviver. Mas quem ficar na cidade de Jerusalém será morto. E aí Jeremias fala para o povo escolher se vai preferir o caminho da vida ou o caminho da morte. O da vida seria se entregar a Nabucodonosor e ir cativo com ele para a Babilônia. E o da morte seria permanecer na cidade. E aí ele fala: porque Deus escolheu não proteger a cidade, mas sim destruí-la por completo, queimar tudo. E inclusive que isso tudo estava acontecendo por conta da maldade do povo, que não ouviu a voz do Senhor quando disse que eles deveriam se voltar a Deus. E aí naquele momento Jeremias profetiza aos reis sobre Jesus. Ele diz que vai vir um descendente de Davi para trazer justiça, para governar com justiça, para se importar com a causa dos órfãos, das viúvas, para proteger o povo e não explorá-lo. E no capítulo 23 ele diz que depois que o povo se entregar, que for para a Babilônia, Deus vai então lutar pelo povo novamente, vai unir os reinos norte e sul de Israel e vai reconstruir o povo, a aliança com o povo, que na verdade eles vão experimentar uma saída da Babilônia muito maior do que a saída do Egito, inclusive. Ele profetiza esperança, profetiza que virá Jesus, né? Ele chama de o Senhor das Nações, o descendente de Davi. E ele também profetiza contra a política da época, principalmente girando ali entre os profetas e sacerdotes da época. E aí no capítulo 24 a gente tem uma outra visão de Deus a respeito dos figos. O que acontece? Uma parte do povo se entregou ao rei da Babilônia, se entregou a Nabucodonosor e foi levado cativo, né, como prisioneiro para a Babilônia. Outra parte ficou em Jerusalém. E aí o pessoal que ficou em Jerusalém olhava com certo desprezo para o povo que foi embora da Babilônia. E aí o que aconteceu? Deus deu essa visão justamente para que isso não acontecesse. Então Deus mostra para Jeremias 2 cestos de figos. Pergunta a Jeremias o que estava vendo e Jeremias diz que em um cesto há figos muito bons, figos perfeitos, figos bonitos e tudo mais. No outro cesto ele via figos muito ruins, completamente estragados. E aí Deus diz para ele que os figos bons são aqueles que foram para a Babilônia. São os que ouviram a palavra do Senhor e se retiraram cativos para a Babilônia. E os figos ruins são os que permaneceram na cidade. No capítulo 25 tem aí o castigo das nações. Como Jeremias foi chamado por Deus para ser o profeta das nações, agora ele está profetizando o castigo, a ruína, a queda das nações. Então ele profetiza pelas nações da terra, né, sobre as nações da terra, a destruição. Justamente porque o povo não estava ouvindo a voz de Deus, estava praticando maldade e injustiças. No capítulo 26, Jeremias vai na frente da cidade e começa a profetizar sobre todas as nações, falando da destruição, falando do castigo de Deus para as nações. E aí, obviamente, ele é então ameaçado de morte. E o povo começa a se organizar para tentar matar Jeremias. No capítulo 27, Jeremias começa a profetizar com uma canga de madeira amarrada ao pescoço. Canga não é essa canga que a gente usa para ir para a praia. Canga, naquela época, pelo que eu procurei no dicionário, era um objeto de madeira, como esse aqui da foto, utilizado no pescoço para transporte de objetos pesados, ou então também para amarrar juntas de bois aos carros da época, né? Jeremias coloca essa canga de madeira no pescoço, justamente mostrando o juízo que Deus tem para as nações. E então ele profetiza o jugo dessa canga por Nabucodonosor, pela Babilônia, aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. E Deus diz que foi ele quem deu as nações a Nabucodonosor, e que todos que resolverem servir a Nabucodonosor viverão,
mas os que lutarem contra ou não quiserem servir a Nabucodonosor, esses morrerão. E que depois de 70 anos, Deus vai resgatá-los da Babilônia, a Babilônia será quebrada, o Império Babilônico será destruído e então eles serão libertos. E ainda nesse capítulo, o Jeremias alerta ao povo que não deem ouvidos aos outros profetas, porque os outros profetas estão falando mentira, falando só o que convém, e todos eles que dizem que podem prever o futuro e tudo mais são todos mentirosos. E aí começa uma guerra entre Jeremias e esses outros profetas. No capítulo 28 conta que o profeta Ananias, ele derruba, então ele arranca a canga, né? Quebra a canga de madeira que está no pescoço de Jeremias, e Ananias dizendo que isso ia durar apenas 2 anos, já estava no final, e que da mesma forma como ele quebrou a canga que estava no pescoço de Jeremias, Deus estaria quebrando a canga que Nabucodonosor colocou. E aí Jeremias disse para ele que ele tinha quebrado a canga de madeira, mas que agora Deus estaria colocando uma canga de ferro no pescoço. Então Jeremias começa a profetizar sobre essa canga de ferro e inclusive fala para Ananias que porque ele estava profetizando mentiras em nome de Deus, Ananias morreria ainda naquele ano. E realmente aconteceu. Depois de um tempo, Ananias morreu, depois de alguns meses. No capítulo 29, Jeremias manda uma carta ao povo que foi cativo para a Babilônia com Nabucodonosor. Jeremias não foi, Jeremias ficou em Jerusalém, né, para profetizar, para levar a mensagem dele, mas ele mandou uma carta para o pessoal falando que eles vão ficar lá por bastante tempo, então que eles pudessem plantar alimentos para eles se alimentarem, fala para eles se casarem, para eles darem os filhos deles em casamento, tudo naquela terra, e para eles trabalharem para manter a terra boa, funcionando bem, porque se a terra produzir bem, se a terra for bem, se eles cuidarem bem da terra da Babilônia, tudo vai bem com eles também. Inclusive fala também para que eles aumentem em quantidade, não diminuam, né? No caso que eles se reproduzam, tenham filhos naquela terra antes de voltar para o período de libertação, né? Para retornar para a cidade de Jerusalém. E ele também profetiza sobre o retorno deles, depois quando acabar a Babilônia, que vai ser destruída, e eles vão retornar para a cidade de Jerusalém. E aí vem aquele versículo chave, lindo, maravilhoso de Jeremias 29:11, que é o Senhor Deus dizendo: eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, em outra versão, para vos dar um futuro e uma esperança. Então depois também Deus manda dizer a Semaías, que era um profeta, que dizia que ele era quem mandava no templo, que ele era o profeta, mandado por Deus e tudo mais. E aí o povo começa a cobrar que então ele prenda Jeremias, porque Jeremias está falando contra, né, a cidade de Jerusalém, que vai ser destruída, e também agora contra a Babilônia, né, que a Babilônia também vai ser destruída e o povo vai retornar. E aí o povo começa a exigir de Semaías, né, que venha a conter Jeremias. E aí Sofonias lê essa carta para Jeremias, e aí Jeremias, por conta disso, diz que por causa disso, ele, né, no caso o Semaías, não vai ter filhos e nem vai viver para ver todas essas coisas boas que Deus vai fazer pelo povo. No capítulo 30, o profeta Jeremias profetiza sobre o consolo, sobre a redenção, sobre o descendente de Davi, que é Jesus, que vai vir governar, fala sobre as promessas de Deus, dá uma palavra de esperança ao povo. No capítulo 31, ele profetiza a junção dos reinos novamente, né, o retorno do povo de Israel juntos à cidade de Jerusalém. Profetiza prosperidade, profetiza nova aliança. No capítulo 32, Jeremias compra terras lá na cidade, né, próximo ali de Jerusalém. Ele compra terras ali, que é justamente uma forma de dizer que o cativeiro não vai durar muito tempo, que em breve o povo retornará e aquela terra será restabelecida. Então ele está em determinado lugar, lá no pátio, e aí chega um parente dele dizendo que queria vender as terras dele, por ele ser o parente mais próximo, ele tinha direito a comprar e tudo mais. E aí Jeremias vai e compra aquelas terras. E aí ele entende que a mensagem de Deus é que aquela terra não vai ser totalmente destruída. No capítulo 32, Jeremias está preso. Ele fica preso no pátio do palácio, prendem ele ali, deixam ele ali, justamente pelo fato dele ter profetizado contra o rei Zedequias. E ele profetizava para Zedequias: Zedequias, entrega essa cidade na mão de Nabucodonosor e você vai viver, e você vai morrer em paz e vai dar tudo certo.
Mas Ezequias não queria abrir mão da cidade, né? E aí Jeremias profetizava contra, né? Dizia que se ele não entregasse a cidade, ele iria morrer, enfim, toda a desgraça viria sobre Jerusalém. No capítulo 34, o povo resolve fazer algo para tentar se voltar para Deus e depois volta atrás. Na verdade, o que aconteceu? A lei de Moisés dizia que todo mundo, né, o povo de Israel que tinham escravos, eles deveriam manter todos os escravos por 6 anos. Mas que depois desses 6 anos era obrigatório, né, que segundo constava na lei de Moisés, eles tinham que libertar todos os escravos. Então eles, com medo da mensagem de Jeremias, né, Jeremias falando que o povo não estava se voltando para Deus, que o povo não estava dando ouvidos a Deus e tudo, com medo disso eles resolveram libertar todos os escravos que eles tinham. Fizeram lá um acordo e todo mundo resolveu liberar seus escravos, né, que já estavam há mais de 6 anos presos com eles, que eles não estavam se importando. Resolveram libertar. Mas aí depois eles resolveram voltar atrás. Eles foram lá e pegaram todo mundo que tinha liberado como escravos e obrigou a voltarem a ser escravos deles. Então aí tem um momento em que Deus profetiza contra também essa atitude deles, que Deus fala, olha, vocês fizeram o que deveria ser feito logo a princípio, mas depois voltaram atrás e tudo mais. Então Deus também profetiza ruína contra o povo, né? Continua a profetizar ruína contra o povo. E aí Jeremias estava lá preso e Deus deu a ele uma palavra, mandou que ele viesse escrevendo um rolo para ler para todo mundo, só que como ele estava preso, ele não podia fazer isso. Então Jeremias tinha um secretário que era Baruque, na época Baruque era servo de Jeremias, e aí Jeremias chama Baruque e fala tudo para ele, que Deus falou para ele, e Baruque escreve tudo no rolo, e aí Jeremias manda que Baruque vá lá pro meio da cidade para ler o que foi que Deus falou para ele, né, que tá no rolo, que ele escreveu no rolo. E aí Baruque pega aquele rolo e lê diante do povo, diante de todo mundo. E acontece que as autoridades, uma das pessoas ouviu, né, que estava ali, viu, e resolveu falar para as autoridades. Então as autoridades chamaram Baruque para ler o rolo diante deles, e Baruque foi lá e leu também o rolo diante das autoridades. E aí perguntaram para ele, Baruque, quem escreveu isso? Aí ele falou, não, foi Jeremias que ditou as palavras. Aí o povo pegou e falou assim, olha, então, tiraram o rolo dele, né, e falaram assim, olha, então vai se esconder, você e Jeremias dão um jeito e se escondem. Aí ele foi lá, entregou, né, o rolo e saiu. E ele deu um jeito lá, conseguiu fugir, conseguiu escapar, né, se esconder, ele e Jeremias. E aí uma dessas pessoas, né, lá das autoridades, resolveu ir mostrar o rolo para o rei. E Gendi fez a leitura do rolo e cada vez que ele ia lendo um pedacinho, o rei cortava com uma faca o pedaço do rolo que tinha sido lido e jogava no fogo. Cada vez que ele ia, pegava um pedaço e jogava no fogo. E assim foi. Logo depois o rei mandou prender, né, todo mundo, Baruque e Jeremias, mas aí eles tinham se escondido, o rei não conseguiu localizá-los. Mas aí a palavra do Senhor não poderia deixar de ser passada, né? Então Jeremias mais uma vez chama Baruque e faz um outro rolo, dessa vez escrito tudo que já estava escrito no anterior e mais um pouco ainda, um pouco mais de profecias, além do que já estava escrito. No capítulo 37, o povo começa a ficar esperançoso, achando que os babilônicos foram embora. Só que na verdade eles não foram, eles chegaram, né, cercaram ali Jerusalém, então o povo de Jerusalém estava dentro dos muros, então cercados, então começou a faltar comida e tudo mais lá dentro, né? E aconteceu que o povo da Babilônia estava acampado do lado de fora de Jerusalém. E aí chegou uma notícia que o Egito estava vindo em favor de Judá, né? Então eles estavam vindo com o exército para destruir os babilônicos. Então nesse momento o povo da Babilônia se retirou para ir de encontro, para alcançar os egípcios no meio do caminho para matar os egípcios. Então nesse meio tempo que o povo de Jerusalém, né, ali de Israel, que viu que o povo da Babilônia tinha saído, eles começaram a se encher de esperanças. E aí Jeremias foi, cortou a esperança de todo mundo e começou a dizer que na verdade a Babilônia vai tomar sim, que eles vão retornar, os babilônicos vão retornar e vão acabar com Jerusalém. Tem até um versículo que eu vou ler aqui agora, que é no capítulo 37, versículo 10, quando Jeremias fala assim: ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que desse exército sobrassem apenas homens feridos deitados nas suas barracas, isso não adiantaria nada, pois mesmo assim esses homens se levantariam e poriam fogo nessa cidade.
Então Jeremias acaba com a esperança de todo mundo, diz que na verdade eles vão voltar e vão acabar com tudo, vão queimar com tudo. E pouco depois disso, Jeremias resolve sair da cidade para receber uma terra que ele tinha ganhado por herança. Só que o pessoal que estava no portão da cidade começou a dizer que ele era traidor, que na verdade ele estava tentando fugir da cidade, porque os babilônios tinham acabado de fugir, então ele queria se juntar com o pessoal da Babilônia e fugir. E na verdade não era isso, ele só estava tentando mesmo resolver a situação da terra dele lá que ele tinha recebido por herança. E aí acabou que mandaram prender Jeremias. Ele leva uma surra e é levado para a casa de Jonatas, que era o antigo escrivão do rei, então fizeram a casa dele de prisão. E lá ele é colocado numa cela cavada, na terra. O rei Zedequias manda buscar Jeremias para perguntar sobre a situação de Israel, sobre o povo da Babilônia, para conversar com ele. Jeremias pede para, por favor, não mandar ele de volta para aquela cela lá na casa de Jonatas, senão ele morreria lá. Então o rei mandou colocar ele lá no pátio da guarda. E todo dia lá ele recebia uma porção de pão, Recebia um pão todo dia. Porém, até o momento, na cidade cercada, o pão se acabou. E aí Jeremias passou a não receber mais nada. E pouco depois disso, autoridades do povo chegaram para o rei e pediram para ele para matar Jeremias, porque falaram com ele que Jeremias só estava desanimando o povo. Dizia que o Jeremias o tempo todo estava dizendo que o exército ia vir, ia matar e tudo. Então eles estavam dizendo que Jeremias na verdade estava desanimando o povo, estava desanimando o exército, não estava trazendo nada de bom para eles. E aí o rei deixou então, falou, então tá bom, então vocês podem lá matar Jeremias, não tem problema. E aí se juntaram algumas pessoas, pegaram Jeremias, desceram ele com cordas num poço, e nesse poço não tinha água, só tinha lama. Jeremias ficou ali entalado na lama e ia morrer de fome, porque não tinha mais comida na cidade, muito menos ali no poço, não tinha o que comer. Então um eunuco etíope de nome Ebed-Meleque, ele pede para o rei para salvar Jeremias. Diz que ele, na situação que está ali, ele vai morrer e tudo, e o rei deixa também. O rei deixou o pessoal matar, o rei deixou depois resgatar, então resolveu deixar o povo ir lá resgatar Jeremias. E aí esse homem, esse eunuco etíope, leva outros 30 homens que começam a amarrar panos velhos e as camisas deles também, amarram tudo, descem no poço, pedem para Jeremias colocar embaixo dos braços dele aqui, e eles suspendem Jeremias do poço. Zedequias mais uma vez pede o conselho de Jeremias, pergunta para ele o que vai acontecer, e Jeremias novamente fala que ele tem que se entregar para o rei da Babilônia se ele quiser viver, que senão ele vai morrer se ele permanecer ali e tudo mais. E Zedequias mais uma vez resolve não obedecer Jeremias, fica na dele lá mesmo, mantém a posição dele. Porém, Zedequias fala para Jeremias assim, Jeremias, o pessoal vai me questionar o que eu vim falar com você, e não fala para eles que a gente conversou sobre isso. Diz para eles apenas que você pediu para eu não te mandar de volta para casa do Jonatas, porque senão você morreria. E quando as autoridades cercaram Jeremias para perguntar o que ele estava ali falando com o rei, ele falou exatamente o que combinou com o rei, que ele pediu para não ir para casa de Jonatas, senão ele morreria ali. No capítulo 39, finalmente, Jerusalém é tomada pela Babilônia, então houve a invasão, o povo da Babilônia chegou até Jerusalém e o rei tenta fugir no meio da noite junto com algumas pessoas do exército dele por uma passagem que ele tinha no jardim que dava no deserto, e ele tentou fugir por ali junto com algumas pessoas, e aconteceu que o povo da Babilônia ficou sabendo, os exércitos foram atrás e mataram os filhos do rei na frente dele, e mataram todo mundo ali. Muita gente morreu, mas Jeremias acabou sendo preso junto com as outras pessoas da cidade também. Porém, Nabucodonosor mandou soltar Jeremias. Por conta da fama, eles já tinham ouvido falar, Jeremias estava profetizando sempre a favor da Babilônia. Então ele mandou soltar ali Jeremias e mandou que Jeremias escolhesse onde ele quer ir, o que ele queria fazer. Porém, como ele estava demorando muito a decidir o que ele ia fazer, resolveram deixar Jeremias lá na cidade mesmo dele, em Judá, junto com o governador da Babilônia que Nabucodonosor colocou reinando lá, que foi Jedaías.
e deram para Jeremias presentes, mantimento e deixaram ele lá junto com Gedaías. Nessa época, muita gente que tinha fugido da cidade ali de Jerusalém durante todo esse período acabaram retornando, né? Parte do povo voltou para Jerusalém e ficaram ali em paz sob o governo de Gedaías, que era babilônico, né? Mas ele estava ali cumprindo a função de governador. Até que um dia o rei de Amon mandou Ismael, que é alguém do exército dele, mandou que fosse matar Gedaías. E aí a fofoca chegou. Chegaram para Gedaías e falaram: olha, o rei de Amon mandou o Ismael vir aqui para te matar e tal, não sei o quê. Deixa a gente ir lá matar Ismael, porque aí ele não mata o senhor. E aí Gedalias disse: não mata Ismael, na verdade isso tudo é mentira, não se preocupa com isso. No capítulo 41, Gedalias estava ali junto com sua família, se alimentando em uma refeição, e aí Ismael, junto com outros 10 homens que acompanhavam ele, invadiram o local e mataram todo mundo ali, inclusive o governador Gedalias. No dia seguinte, sem que ninguém soubesse ainda que o Gedalias tinha morrido, chegaram 80 homens de Siquém ali naquele ambiente para adorar ao Senhor, para entregar sacrifícios ao Senhor. E aí Ismael que recebeu todos esses homens, e acabou que Ismael mandou matar todos os homens, jogou todo o corpo de todo mundo num poço. Na verdade, 10 homens foram poupados, porque eles disseram que tinham alimento, tinham trigo, tinham cevada escondidos no deserto, então esses foram poupados, os demais morreram. Acabou que no meio de toda essa confusão, o exército ficou sabendo de tudo que tinha acontecido, que tinham matado Gedalias e tal, e aí mandaram também pessoas para matar Ismael. E aí acabou que Ismael morreu e todo o povo que eles estavam levando cativeiros, né, prisioneiros, foram libertados novamente. No capítulo 42, o povo de Israel que ficou lá em Jerusalém estava lá também junto com Jeremias, e eles resolvem consultar Jeremias sobre fugir para o Egito. Porque o que aconteceu? Depois disso tudo, da tomada pela Babilônia, de ter colocado lá um governador e acabou que mataram o governador deles, eles ficaram um pouco ali desprotegidos. Então eles perguntam para Jeremias o que fazer, porque eles queriam fugir para o Egito, na verdade, porque lá no Egito eles encontrariam aliança, né? Encontrariam um lugar de tranquilidade. E aí eles perguntaram para Jeremias sobre isso, pediram para Jeremias consultar a Deus sobre isso, e Jeremias começou a orar. Depois de 10 dias, Deus deu a resposta para Jeremias, dizendo que eles não tinham que ir para o Egito, que eles tinham que ficar onde estavam ali em Jerusalém, que não era para ninguém ir para o Egito. Porém, o povo, de novo, achou que Jeremias estava de acordo com o povo da Babilônia. Porque desde o início, né, Jeremias estava sempre profetizando, dizendo que a Babilônia ia chegar e ia tomar tudo. Então o povo começou a achar que era mentira de Jeremias, que ele estava profetizando em favor da Babilônia e que na verdade era para eles irem para o Egito sim. Então eles resolveram se reunir e levar todo mundo para o Egito, inclusive Jeremias. Jeremias e Baruque, eles foram levados como prisioneiros. Falaram assim: não é para ir para o Egito não? Então a gente vai, inclusive vai levar você junto, né? Talvez acharam que fosse dar mais proteção para eles, estar junto com Jeremias, não sei que eles carregaram Jeremias junto. Então Jeremias foi carregado para o Egito, mas não parou de profetizar. E aí no capítulo 43, Jeremias já no Egito, assim que ele chega lá, ele faz um outro ato profético. Por orientação de Deus, ele pega algumas pedras grandes e enterra no barro do calçamento em frente ao palácio do governo. E lá ele profetiza a derrota do Egito. Diz que naquele lugar que ele colocou aquelas pedras, Nabucodonosor vai estender também o trono dele para a tomada do Egito. E ele profetiza contra os judeus do Egito, até mesmo porque os judeus não pararam de adorar outros ídolos. E lá eles estavam querendo adorar, cultuar uma deusa específica que eles chamavam de Rainha do Céu. No capítulo 46, Jeremias profetiza sobre as nações. Ele profetiza que o Egito será destruído, porém o povo vai ser salvo. No capítulo 47, Jeremias profetiza a destruição dos filisteus. No capítulo 48, profetiza a destruição de Moabe. No capítulo 49, profetiza a destruição de Edom. Também, né, Damasco, na Síria, que é a capital da Síria até hoje, né, inclusive está até em guerra até hoje. Profetiza também a destruição de Quedar, Elão, Azor e
depois toda essa parte aí de condenação e de profecias destrutivas para todos eles, chega então ao capítulo 50, quando há realmente a tomada da Babilônia por um povo do norte. Então, depois disso tudo, de 70 anos de cativeiro, de Babilônia reinando sobre todos os povos praticamente existentes da época, os grandes povos da época, a gente tem aí a queda do Império Babilônico, quando vem o Reino do Norte e toma a Babilônia e derruba, né? O momento em que a Babilônia entra em queda. E isso mostra que desde o início Jeremias profetizava pelo povo, né? Pelo povo de Israel e não pela Babilônia, porque o tempo inteiro ele falou: o cativeiro vai durar 70 anos, mas Deus tem um futuro, Deus tem uma esperança, Deus tem novos planos para vocês, né? Para o povo de Israel. E a Babilônia não só caiu, como ela foi tratada da mesma forma que eles trataram os outros povos. A palavra diz que a marreta usada para quebrar o mundo, que foi a Babilônia, agora foi quebrada. E aí Jeremias continua profetizando sobre a ajuda de Deus a Israel e todo o povo que foi levado cativo na Babilônia, então eles retornam, né, para sua terra, para Jerusalém. E o capítulo 51, penúltimo capítulo do livro de Jeremias, é encerrado quando Jeremias escreve uma mensagem para a Babilônia, envia, né, até lá por Seraías. Ele escreveu toda a palavra num livro e mandou que ele lesse em voz alta perante todo o povo, e que depois da leitura, esse livro então ele foi amarrado com uma pedra e lançado no fundo do rio com a palavra, e se tornará, né, um deserto para sempre. E se a gente estudar a localização da Babilônia, a gente vê que até hoje realmente é uma região totalmente desabitada, realmente é um deserto. E aí foi o fim das palavras de Jeremias. Vem então o capítulo 52 com todo um apêndice histórico, contando ali o que estava acontecendo, né? Qual era a situação política e econômica da época, e falando também do segundo templo, né? Que depois daquilo tudo, o templo de Salomão foi totalmente destruído, foi levantado ali o segundo templo, mais ou menos nos anos de 520 a 515 a.C. E esse foi o livro de Jeremias! É isso, gente. Não se esqueça, por favor, de deixar meu like aqui, tá bom, gente? Like, comentário, compartilhar com alguém. Tem algum amigo que fica com preguiça de ler a Bíblia? Então, manda pra ele aí o livro de Jeremias. E de repente, né, quem sabe aí desperta esse desejo de ler a Bíblia neles. E obrigada por assistir até aqui. Que Deus abençoe você e a sua casa. Um beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem com Lamentações. Quarta-feira te encontro aqui.